Fala aí, Brown, tudo 100%? Hoje eu vou ter um papo um pouco mais sério aqui. Eu vou falar basicamente sobre o que aconteceu em março, de toda essa crise que a gente passou, tá? E eu quero te passar qual é o maior aprendizado que eu tive, que eu acho mais importante todas as pessoas terem com o passar dessa crise, né? A gente passou aí por um vírus, tal, tudo mais. Obviamente o vírus ainda tá aí, mas pelo menos os mercados retomaram. Se vai cair tudo de novo, não sei, mas a gente pode tirar um aprendizado de tudo isso. E se você quer saber qual é o aprendizado, vem pro vídeo. Bom, para quem talvez não saiba, que chegou talvez agora pelo mercado financeiro, em março a gente teve uma queda da Bolsa de Valores aqui do Brasil, especificamente de quase 50%, tá? E a gente tem uns aprendizados para tirar dali, como a gente passou por isso, o que a gente pode tirar para agregar mais ainda para nossa carteira de investimentos, tá bom? Então, antes de eu te passar toda a importância do foco central aqui do vídeo, eu quero te passar um pulo do gato, tá? Que eu vejo muitas pessoas sempre focando na melhor rentabilidade, tanto enquanto o mercado tá caindo e também na melhor rentabilidade quando o mercado tá muito bem, tá? Então, as pessoas sempre querem o melhor nas duas situações. E um pulo do gato aqui para tu ser sempre acima da média, as pessoas buscam isso querendo ser acima da média, né? E o pulo do gato para tu ficar acima da média é basicamente o seguinte: tu acompanha os bull markets e apenas tenta evitar ao máximo os bear markets. Para quem talvez não saiba o que é o bear market, o que é o bull market. Bull market é o mercado do touro, tá? Basicamente é quando o mercado acaba subindo. Grandes altas, bull market. E o bear market é basicamente uma queda, tá? É o urso ali que a gente acaba falando, tá? Então só para vocês entenderem, tentem evitar ao máximo o bear market e tentem acompanhar os bull market. Só ele já vai ser acima da média de basicamente mais de 95% dos investidores, tá bom? Principalmente de bolsa de valores aqui que a gente tá falando. Então a carteira de investimento vai ter um desempenho muito melhor, especialmente no longo prazo, tá? E aí tu me pergunta, Bruno, como é que eu faço isso? Como é que eu evito os bear markets? É isso mesmo que eu vou passar aqui no vídeo, acompanhado também do maior aprendizado, tá? Isso encaixa muito, tá? E o que a gente tem que observar aqui basicamente? Quando acontece alguma crise, algum bear market, os investidores, né, especialmente os grandes investidores institucionais, eles vão para o movimento Flight to Quality, tá? O que é o Flight to Quality? Basicamente é o voo para a qualidade, tá? O que é isso? Os investidores, eles vão para ativos seguros, tá bom? Então eles vão para dólar, é um exemplo, o ouro é outro exemplo também, a prata entra ali no meio, e nesse bear market que a gente teve ali muito seguido, tá? Pelo menos nesse período ali logo depois do coronavírus, os investidores, eles também correram pro Bitcoin, eles entenderam que o Bitcoin sim é um ativo seguro, tá? Pela visão deles, pela opinião deles, tá? A divergência de opinião acaba movimentando o mercado junto com a lei da oferta e demanda, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, basicamente a gente tem que entender de começo isso. Em algum bear market, em alguma crise que venha a acontecer, os investidores acabam correndo para o flight to quality, tá? O voo para a qualidade, para ativos de qualidade, tá bom? Então outra coisa que a gente precisa entender também é que basicamente o mercado ele antecipa os movimentos. Vamos pensar aqui nesse exemplo, em março, o Brasil teve a informação que estava rolando muito caso aqui do vírus especificamente, né? O que aconteceu? Os investidores ficaram com uma incerteza muito grande e voaram para a qualidade, ou seja, eles anteciparam o mercado. E por que eu digo que eles anteciparam o movimento do mercado, né? Porque basicamente é o seguinte, em março o coronavírus não estava tão forte aqui no Brasil, falando específico dessa crise aqui, tá? Não estava tão forte, ficou forte ainda, ficou mais intenso ao longo de abril, junho, julho e até hoje, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Então lá em março o vírus nem estava tão forte, a crise ainda não tinha sido tão impactada e o mercado antecipou esse movimento, tá? Acabou ali precificando tudo lá para baixo, um movimento de emoção, o que eu acabo chegando no próximo tópico aqui, que para tu tentar evitar os bear markets aqui, né? Que é o teu objetivo de ser acima da média, junto com o aprendizado que eu vou dar depois, é também tu entender que o mercado ele é emocional no curto prazo. Deixa eu contar uma história para vocês. O Benjamin Graham, que é um dos maiores investidores da história, que criou a análise fundamentalista lá atrás, tem até um livro dele, Investidor Inteligente, pedi para o editor deixar aqui, ele fala muito nesse livro, e também em outros do mercado financeiro que acabam sendo comentados, que existe o senhor mercado. O que é o senhor mercado, para mim te explicar? Basicamente, pensa que você tem um negócio e o seu sócio é o senhor mercado, tá bom? O que acontece? O senhor mercado, ele vai definir as cotações da sua empresa para um dia, né? Vamos pensar que ele quer vender todo dia a tua empresa. Só supondo aqui um exemplo muito prático, tá? E algum dia ele acorda feliz, motivado, pensando que a empresa vai dar lucro para o resto da vida e os lucros vão ser
excelentes para o resto da história da companhia e ele vai precificar tudo lá no alto. Ou seja, o senhor mercado está precificando tudo no alto. E em outros momentos ele acorda mais desmotivado, né? A gente sabe que o senhor mercado, ou até a gente, não acorda motivado todo dia, 100% todo dia. Alguns dias são mais, outros menos. E é isso que o Benjamin Graham acaba criando uma metáfora, tá bom, do senhor mercado. Alguns dias ele está motivado, colocando as cotações lá em cima, que é basicamente a bolsa de valores, se vocês pararem para pensar, e nos outros dias ele tá mais desmotivado, tá bom? Que é quando ele acaba colocando as cotações lá embaixo, ele acha que não vale nada e tudo mais, é melhor vender logo, tá? Então esse é o senhor mercado para vocês entenderem. E o que eu quero dizer com isso? O que o Benjamin Graham também quer dizer com isso? Que o mercado ele é emocional no curto prazo, tá bom? Então a gente pode simplesmente ignorar o fato de o mercado ser emocional, porque a gente como investidor é racional, tá? Ou a gente pode ainda se aproveitar disso. Se ignorar é uma das opções, que talvez são interessantes também, mas às vezes a gente pode se aproveitar desse movimento e já vou explicar como, tá? Então a gente tem que entender isso, que o mercado ele é muito emocional no curto prazo, tá bom? Então alguns movimentos acontecem e a gente tem que parar para analisar primeiro o que está acontecendo como fundamento. Às vezes a empresa caiu 50% de preço, mas ela ainda está dando lucro. As operações da empresa não pararam, tá? Aconteceu muito isso lá em março também. E o outro ponto aqui para observar de todos que eu falei é também verificar o segmento, verificar o setor da empresa que tu tem em carteira, tá? É um setor cíclico ou não cíclico? O que é o setor cíclico? Basicamente o varejo, quando a economia está na alta, o varejo também está em alta. E quando a economia acaba abaixando, o varejo também acaba caindo, tá? Então é um setor cíclico, que vai dos ciclos da economia. Vem crise, varejo cai. Vem retomada da economia, o varejo acaba subindo junto, tá? Então a gente tem que observar isso. Se eu invisto numa empresa de energia, por exemplo, energia independente da crise as pessoas vão continuar usando, então é um exemplo de um setor cíclico e um setor não cíclico, tá? Exemplo de setores não cíclicos, que é o que a gente é interessante focar aqui, é saúde, energia, bancos também em alguns momentos, tá? Obviamente, né? Em 2008 os bancos acabaram quebrando bastante, mas só para dar um exemplo, os bancos também acabam lucrando tanto na crise quanto fora dela, tá bom? Quanto em bons momentos. E entendido isso, todos esses pontos que eu falei que a gente tem que observar para talvez tentar evitar um bear market, aí você me pergunta, Bruno, então como a gente pode saber que uma crise está se aproximando? E a resposta é a seguinte, não tem como, tá? Infelizmente não tem como a gente prever o que vai acontecer mês que vem, ou no ano que vem, ou amanhã. Então, entendido isso, a gente tem que se adaptar. E como é que a gente se adapta? Basicamente, se preparando para todos os momentos, tá? A gente tem que se preparar para momentos que a economia vai estar em alta e a gente vai ir muito bem também. E quando a economia está baixa, a gente não ir tão baixa quanto ela, tá? Quando vem alguma crise, a gente também não ficar na crise na nossa carteira de investimentos, tá bom? E como a gente faz isso? Basicamente, tem que construir uma fortaleza, tá? Uma fortaleza, quando o perigo está chegando, ela ataca de todos os lados, tá bom? Ela talvez vai sofrer um pouco do outro, mas no outro ela vai estar atacando também, se a gente parar para pensar com uma metáfora, tá bom? E é basicamente diversificando, né? Se a gente tem basicamente dólar, talvez tenha ações, depois tem o da renda fixa ou alguns outros pontos na carteira, ou fazendo até o flight to quality antes mesmo dos grandes investidores, a gente consegue se proteger de todos os lados, tá bom? E um pilar aqui de uma fortaleza que, supondo que é a tua carteira de investimentos, que é fundamental para mim e que foi o maior aprendizado na crise, é ter o caixa, tá bom? A gente tem que ter um caixa, uma reserva para se aproveitar do mercado em baixa e a gente comprar em cima. Deixa eu exemplificar para ti. Basicamente é o seguinte, quando tu tem caixa e tu comprou ali uma ação a 20 reais, por exemplo, vamos supor que tu tem uma carteira de investimentos e tu comprou uma ação a 20 reais. Aí logo depois disso aconteceu de vir uma crise. Aí tu vai pensar, pô, comprei no momento errado, né? Logo depois veio uma crise, beleza? Se tu comprou a 20 reais e na crise a empresa veio custar 10 reais, você tendo caixa, você consegue comprar ela a 10 reais também. E de novo, se é uma empresa que mantém ali a sua geração de caixa, mantém o seu lucro, mantém a sua operação como um todo, um setor não cíclico nesse exemplo aqui, tu vai acabar tendo uma vantagem ali por ter comprado mais barato, tá? Isso é muito interessante. E obviamente no longo prazo tende a tudo sempre se valorizar. Obviamente, empresas bem geridas, empresas com uma gestão muito interessante, com bons modelos de negócios, aí já vai muito além, tá? Mas o foco aqui é nisso. Ou seja, tu comprou barato ali, no longo prazo tende a tudo se valorizar se a empresa manteve ali seu desempenho, tá? Então essa é uma grande vantagem de ter um caixa. E qual é a desvantagem de tu não ter caixa, por exemplo? Basicamente, tu tá com uma parte da tua carteira desprotegida. Tua fortaleza tá com uma parte desprotegida, tá? Ou seja, tu fica muito limitado a não fazer bons negócios. Tu
tu vai se limitar a isso, tu não vai podendo comprar a 10 reais quando cai a 10 reais nesse exemplo que eu tava dando, tá? Então isso acaba sendo muito ruim, tu vai ficar muito refém do mercado no curto, médio prazo, se obviamente tu se preocupar com isso, né? Se não se preocupar não tem nada de errado, mas é uma vantagem competitiva, obviamente não é uma competição, tu investir contra o outro, mas tu tá com uma vantagem de tu poder comprar no mercado sempre com um preço mais atrativo e fazer bons negócios. O que são mais do que bons negócios, né? Excelentes negócios, que são tu comprar a preços baixos negócios muito bons, tá? E não ao contrário, é sempre o objetivo nosso aqui, tá? Então outros benefícios aqui de tu ter caixa, como eu tava falando antes, de fazer bons negócios, que é uma desvantagem se tu não tiver, né? Mas outros benefícios aqui, oportunidades, até quando o mercado tá em alta e tu observa que entrou uma nova empresa no mercado que vai ter uma vantagem competitiva ali, tu pode literalmente comprar ela porque tu tem caixa, tu se preocupou com isso, tá bom? Então essa é uma vantagem muito interessante. Outra vantagem, digo tu ter caixa, é tu ficar racional em momentos que teve grandes quedas, tá? Como eu tava falando antes, o mercado ele é emocional e tu com caixa tu vai ter uma racionalidade muito maior, tá? Tu vai estar mais confortável ali, beleza? Tudo caiu, mas vamos analisar o que aconteceu. Eu tenho caixa se eu precisar aportar e tentar diminuir esse preço médio, tá? E obviamente ter mais ações ainda da empresa. Então tu fica com mais racionalidade ali, tá? E também obviamente segurança, mais conforto. Eu posso te garantir, uma pessoa que tem caixa e uma pessoa que não tem, se as duas seguem a estratégia dela, provavelmente a que tem caixa vai estar muito mais segura ali para uma crise que vir amanhã, ela não vai nem se importar, tá? Porque ela sabe da estratégia dela. Então, esses benefícios aí são muito interessantes de a gente ter caixa. Beleza, Bruno, entendi que eu tenho que ter caixa, tudo mais, entendi que é um erro talvez não ter, especialmente em crises, tal, para aproveitar novas oportunidades. Aonde eu aplico esse caixa? Então aqui a gente tem que analisar os três pilares, né? O nosso caixa, ele tem que ter um risco extremamente baixo, a gente não pode, em hipótese alguma, perder esse dinheiro do caixa que tá ali, né, guardado para a gente se aproveitar em algum momento, e ele tem que ter uma liquidez alta para me tirar a qualquer momento que aconteça alguma coisa e eu aportar caso for preciso, tá? E a rentabilidade, obviamente, a gente não tem os três melhores do mundo, a rentabilidade boa, o risco extremamente baixo e uma liquidez alta a gente não consegue, tá? Então a rentabilidade ela vai ter que ser baixa, tá bom? A gente não se importa muito com a rentabilidade. Então, como o caixa, ele, algumas vezes, para alguns investidores, e eu espero que você se torne assim, no longo prazo, o teu caixa, se tu fizer aportes que tem que ser o seu objetivo, você vai ter um valor muito grande. E então, eu indico que você aplique, considerando os três pilares. A gente encontra isso, uma rentabilidade baixa, um risco baixo e uma liquidez alta, a gente encontra em fundos de renda fixa, tá? Que a gente não tem quase nenhuma taxa de administração, é muito interessante, porque é permitido valores mais altos ali e a gente pode resgatar a qualquer momento, tá? Então o fundo de renda fixa D mais zero quer dizer que a liquidez é extremamente alta, tu vai tirar o dinheiro e em menos de um dia útil ele já vai estar na tua conta, tá? D mais zero, tá bom? Dia mais zero no caso ali, só para explicar aqui, deixar bem específico. E também num CDB de liquidez diária a gente consegue encontrar isso, tá bom? Talvez com mais valores. E obviamente se for valores mais baixos, tu pode até deixar numa conta corrente que seja remunerada, tá? Tem o Mercado Pago, a própria Nubank, PicPay aí, estão remunerando conta simplesmente pro teu dinheiro lá, tá? Então, são essas três opções que eu gostaria de deixar aqui para ti. Fundo de renda fixa, CDB de liquidez diária, é importante isso, tá? Liquidez e, quem sabe, uma conta corrente remunerada, tá bom? Então, esses são os três pontos. Então, a gente entendeu aqui a importância do caixa, é esse aprendizado que eu queria deixar aqui para ti e considere ter pelo menos uma parte da tua carteira de investimento, seja 15%, 10%, 20% dessa carteira de investimentos em caixa, tá bom? Por mais que tu seja com um perfil extremamente agressivo. É importante pra gente se proteger e você ver as vantagens ou talvez as desvantagens de não ter aqui, tá? Então agora faz o seguinte, pega aqui esse vídeo, compartilha com algum amigo que já investe para ele entender isso, para ele entender o maior aprendizado que a gente teve pelo menos dessa crise aqui. Obviamente isso vem muito de antes, mas especialmente nessa que veio do nada, investidores aprenderam isso, tá? Muita gente estava literalmente comprada ali na bolsa, 100%, tá tudo bem, economia indo, e veio alguma coisa do nada, tá bom? Então, esse é um aprendizado muito interessante realmente. Por mais simples que pareça, se tu vê na carteira de investimento das pessoas, normalmente elas não vão ter, tá? Então, compartilha com o teu amigo que já investe, ou quem sabe algum amigo que quer investir no futuro, uma pessoa que tu conheça, compartilha com ele aí. E se eu te agreguei de alguma forma para tua carteira de investimentos, para tua estratégia, para ter uma rentabilidade melhor no longo prazo, deixa o gostei aqui, deixa um like aqui no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. E como sempre, até o próximo vídeo.